manhã, o Senhor me trouxe ao coração uma palavra. Eu sei que quando a gente vai a um congresso, ou quando a gente participa de 3 meses da Escola do Clamor, a gente ouve muitas palavras. A gente ouve muitas mensagens, às vezes palavras proféticas, e tudo fala com a gente, né? Tudo fala com a gente, e às vezes depois a gente está com aquela mala cheia de palavras e não sabe qual que é para nós. Que às vezes uma nem combina com a outra. Fala, meu Deus, o que é para mim? O que é para mim? Tudo nos serve para nós termos uma visão ampliada, mas nós precisamos saber o que Deus tem para mim. O que especificamente é para mim? Às vezes nós começamos até a pensar, meu Deus, será que o Senhor quer que eu volte para a faculdade, termine o meu curso? Ou o Senhor quer que eu abandone tudo e já vá para o campo? Será que algum dia eu vou realmente dar minha vida no campo missionário? Será que o Senhor quer que eu me case? Não, o Senhor não quer que eu me case. Não, o Senhor quer que eu me case. Então, às vezes, a gente fica meio confuso. Ninguém tem confusão nessa parte, né? Ninguém tem essa dúvida. Só eu que tive, será? Então, às vezes, a gente fica um pouco confuso e, às vezes, leva tempo para sentar todas as informações no nosso coração e até a gente encontrar aquilo que Deus tem especificamente para nós, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus. Diga, Deus tem um propósito para a minha vida. Diga mais forte, com mais convicção. Deus tem um propósito para a minha vida. Ele tem. Você não precisa ter dúvidas disso. E o que você precisa descobrir é qual é este propósito e caminhar nessa direção. Tudo o que você precisa é descobrir qual é este propósito e caminhar nessa direção. Ouvi um homem de Deus, filósofo, chamado Kierkegaard, e ele dizia o seguinte: tudo o que eu preciso saber é o que Deus quer que eu faça. Tudo o que eu preciso saber é o que Deus quer que eu faça. A sociedade hoje é uma sociedade muito voltada para o ativismo. Você faz isso, você faz aquilo. Você acorda de manhã com a agenda já super lotada. Você passa os seus dias ocupados, de manhã, de tarde, de noite. Se deixar, até trabalha em 3 empregos. Porque você tem que fazer. Na igreja não é diferente. Eu sei que tem gente aqui que é aquele bombril de igreja, né? Faz de tudo, 1001 utilidades. Faz de tudo. Porque quer servir, glória a Deus por isso. Mas às vezes, quando você não faz de tudo, você começa até a ser julgado. Ai, não quer servir, não. Você tem que fazer muitas coisas. Então, você quer ser evangelista, você quer ser mestre, você quer ser profeta, você quer ser pastor, você quer ser apóstolo, você quer ser tudo. Você quer ir para as nações, você quer ser sal e luz na sociedade, você quer ser mãe, você quer ser tudo. E você precisa saber o que Deus quer que você faça, porque existe uma tentação no ativismo, que é nos desviar do foco, nos desviar da direção do propósito de Deus para nós. E quando a gente cai nessa tentação do ativismo, a gente começa a fazer tanta coisa. Quando a gente vê, a gente não fez nada. Não saiu do lugar. O propósito de Deus está naquela direção. Mas nós andamos, nos cansamos, nos esgotamos, mas não saímos do lugar. O propósito de Deus está naquela direção. E eu tenho
que dar meus passos naquela direção. Para fazer isso, eu vou ter que deixar de dar muitos outros passos aqui, em outras direções. Se eu tenho um alvo, se eu tenho um foco, eu vou caminhar rumo ao meu alvo. Vocês estão entendendo? Ok? E a Bíblia, obrigada pela água. A Bíblia, ela é recheada de histórias, né? De homens e mulheres. A palavra diz que, como Elias, era gente como nós, semelhante a nós. A Bíblia conta a história de homens, de mulheres, de gente, de pessoas. E para cada história dessa, nós podemos identificar o alvo. Nós podemos identificar o foco. E eu queria passear um pouquinho com vocês aqui na Bíblia. E eu quero também depois falar um pouquinho sobre como saber qual é o propósito de Deus para a minha vida, qual é a direção na qual eu devo seguir, ok? Primeiro, abre Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Alguém com a voz bem forte pode ler para a gente? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Sabemos, né, Juxeri, que todas as coisas... Não é? É. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o quê? O seu propósito. Quantos aqui amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito? Amém. Diga, Deus tem um propósito para mim. Aleluia. Abra também em Efésios 2:10. Agora vou pedir uma mulher que tenha uma voz forte para ler para a gente. Efésios 2:10. Glória a Deus. Nós somos feitura dele, nós somos criação de Deus. Em Cristo Jesus nós somos criados para boas obras, as quais Deus, de antemão, Deus preparou antes, para que nós andássemos nelas, para que nós as praticássemos. Então diga, Deus tem um propósito para mim. Antes de você nascer, antes de você existir, Deus já havia preparado as obras, as boas obras nas quais você deveria caminhar, as quais você deveria praticar. Deus já sonhou com você. Deus já planejou o que Ele quer que você faça. Agora você tem que descobrir o que é que Deus quer que eu faça. E muitas vezes, quando a gente nasce, a gente começa a ouvir desde pequenininho o diabo sussurrando no nosso ouvido. Ele diz assim, através da boca de um pai, de uma mãe, de amigos, de colegas de escola, de professores que nós tivemos, de um avô, um primo, um tio, um vizinho. Ele começa a dizer assim, para que você nasceu, hein? Você não presta para nada. Você é um imprestável. Você é um moleque. Você não vai dar em nada na vida.
Quantas mães sem sabedoria disseram? Era o próprio inimigo falando. Eu não queria que você tivesse nascido. Eu não queria que você tivesse nascido. Você é um peso para mim, você só me traz desgosto. Para que você existe? E as pessoas vão crescendo, muitos de nós vão crescendo, fomos crescendo ouvindo esse tipo de palavra, esse tipo de sussurro. E aí quando a gente abre as Escrituras e lê isso, o quê? Deus preparou antes para mim as boas obras que Ele quer que eu pratique? Deus me chamou segundo o seu propósito e tudo na minha vida contribui para isso? Uau, Deus tem um propósito para mim. Deus tem um plano para mim. Lá no Salmo 139 nós encontramos Davi, o salmista, descrevendo como que no ventre materno Deus já nos conhecia. Ele chega a dizer que Deus nos via quando nós éramos aquela substância informe, quando a mamãe e o papai nem sabiam que a gente estava lá. Deus já nos via. Quando não existia ultrassom, né? Deus podia contemplar, ninguém mais podia contemplar cada ser humano dentro do ventre materno. E o salmista diz que ali na barriga da nossa mãe, Ele nos teceu, nos entreteceu. Sabe o que é isso? É um artista fazendo uma obra de arte, escolhendo as cores, escolhendo o material, visualizando o que é